Beleza. Eu vou abrir o main page. Basicamente, a gente tem um label e um entry. Tem um label lá com Welcome to Xamarin Forms, que é o padrão lá que vem do projeto quando a gente cria. E eu criei uma caixa de texto, que é o entry. Que é esse cara aqui. Do entry, quando eu criei ele, a gente adicionou um behavior. Vou dar uma revisada bem rapidinho. Esse behavior, ele serve... Vou fazer por parte. O behavior serve para dar um comportamento para algum componente. O comportamento que eu criei para esse componente é um comportamento chamado comportamento maiúsculo. Eu poderia chamar, tipo, sei lá, de upper behavior, tipo, qualquer coisa assim. Aí eu falei o seguinte: se eu estou criando um behavior, eu tenho que herdar da classe behavior. Aí eu dei um F12 aqui na classe behavior para mostrar como é que trabalhava o behavior. O behavior é uma classe que usa generics. Então eu posso passar um elemento tipado para ele. Ou eu posso usar a classe padrão dele, só o behavior, sem um tipo. Ele tem dois métodos. Ele tem o método genérico, que é o onAttach. O onAttach passando um bindable object, que é o da classe aqui, do objeto. E tem o onDetach. Esse onAttach e onDetach vai ser para anexar o comportamento que a gente vai criar. Aí eu fiz até uma brincadeira, falei que a gente poderia usar isso com eventos e fiz uma comparação por que a gente usa behaviors e não usa eventos quando estiver criando componentes. Porque a ideia de usar behaviors é a gente criar uma biblioteca para a gente. Então, em vez de eu ficar reescrevendo o mesmo evento várias vezes, por exemplo, nesse caso, de ficar transformando as letras que eu estou digitando em maiúsculo, eu crio um behavior só e o behavior vai sempre ser usado tipo, para todos os componentes que eu precisar desse comportamento. E o comportamento ele tem que ser anexado e desanexado. Beleza, eu vou voltar aqui. Aí eu herdei o behavior, eu passei um tipo, que eu falo, ó, o meu comportamento ele vai servir para os meus entries, tipo, ou para minhas caixas de textos. Eu sobrescrevi, dei um override aqui do onAttach. Aí ele já me trouxe o tipo entry, que ele chamou de bindable aqui. Tipo. Por quê? Eu adicionei no bindable tipo, o evento de text change, que é quando tiver alguma mudança no meu caractere, nos textos do meu entry, eu vou mandar esse novo texto lá, o texto que eu estou digitando, ser transformado em maiúsculo. E tem o detach que eu estou removendo o evento. Então, eu estou adicionando e removendo o evento. A comparação que eu tinha feito é que eu poderia criar esse evento de text change direto na minha página. Eu não sei se eu coloquei um nome lá pro entry. Deixa eu ver. Não, vou colocar um nome aqui. Meu entry. Então, eu poderia vir aqui, meu entry, ponto text change, e colocar o mesmo comportamento que eu tenho aqui. Funcionaria? Funcionaria igualmente. A grande diferença é que eu não quero ficar escrevendo isso para todos os meus entries. Tipo, toda vez que eu criar um entry, eu tenho que criar um evento. Toda vez que eu criar um entry, eu crio um evento. Eu quero criar um entry e já esse entry ser criado com esse evento. Foi o que a gente fizemos aqui. Ó. A gente criou o entry e quando o entry criou, a gente já deu um comportamento para ele. Associamos com o behavior. Então, quando esse entry é anexado, esse comportamento é anexado, ele vai cair nesse método attach. E o attach vai gerar o evento para a gente por trás dos panos.
Depois que a gente criou, depois que a gente viu isso funcionando lá, a gente criou uma trigger. Vou voltar aqui. A gente criou uma trigger. A trigger é um gatilho, só que a gente conversou lá um pouco que a trigger ela pode ser baseada em propriedades, pode ser baseada em dados e pode ser baseada em eventos. Ou seja, eu vou receber uma ação quando eu alterar uma propriedade, que foi no caso dessa trigger. Ou seja, a minha trigger é uma trigger para um entry. O tipo dela, que ela está linkado, é um tipo de um entry. E a propriedade desse entry que eu quero que tenha um gatilho é o focus, ou seja, se ele tem foco ou não. Se ele tiver foco, eu quero que a minha cor de fundo seja a cor aqua. Ou seja, então sempre que eu clicar no meu entry lá e ele der um foco, a cor dele de fundo fica com a cor aqua lá. Eu estou sem dispositivo, então não vou conseguir mostrar para vocês, tipo, não configurei nenhum emulador aqui. Então, depois eu reviso isso aqui e mostro para vocês no dispositivo lá. Tem aula lá, mano. Eu ponho aí, se o pessoal quiser dar uma olhada. Tem, eu mostrei lá no Visor lá, tipo, o dispositivo, ele funcionando no dispositivo. Então vamos falar um pouco sobre triggers baseadas em dados. Em vez de alterar uma propriedade, eu quero fazer um gatilho baseado em dados. Eu vou colocar um nome para o meu entry aqui, tipo, vou deixar o mesmo nome lá que eu tinha colocado, podemos Ctrl V, meu entry. E vou criar um botão. Vai ser um botão. O meu botão ele vai ter um text chamado enviar. E eu vou criar uma trigger para ele. Eu comentei que para criar uma trigger por XAML, tipo, a gente tem que sempre falar qual que é o tipo de objeto que vai receber essa trigger. No nosso caso é um botão. Foi a mesma coisa que a gente fizemos aqui. A trigger era por um entry, então eu coloquei entry ponto. Eu vou colocar aqui o button. É uma trigger para um botão. Então eu vou colocar, adicionar uma trigger para ele. Para mim criar uma trigger tipo de eventos, eu tenho que chamar uma trigger de dados, eu tenho que chamar a propriedade data trigger. O data trigger ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou precisar falar quem que é o target dele, ou seja, para onde que eu estou apontando, no caso é o nosso button. E a gente viu um pouco, a gente falou bastante sobre bind. Então eu vou vincular esse botão a um entry, ou seja, a ideia desse botão vai ser o seguinte: esse botão vai ficar desativado sempre que não tiver nada preenchido no entry. Quando eu preencher alguma coisa no entry, eu já sei que tipo, tem alguma informação que eu posso passar para os meus controladores, para os meus view models, e eles tratarem isso da maneira que precisar. Então, tipo, ele só pode clicar no botão se tiver algum texto preenchido. Se não tiver nenhum texto preenchido, o botão tem que ficar desativado. Então, aqui eu vou colocar um bind que vai ser bind source. Eu poderia colocar direto, mas eu vou colocar a expressão completa. Então, ó, eu vou falar, meu botão, você vai estar ligado com o meu entry, que é o nosso entry que está criado aqui em cima. Beleza. Criei um bind. Faltou uma coisa aqui. Preciso colocar o path. O path ele vai dizer qual que é a propriedade que eu preciso selecionar desse botão. Então eu vou falar que eu quero text, que eu preciso saber se tem algum texto digitado ou não.
E vou colocar o velho aqui da trigger. Text. Velho. Faltou fechar alguma coisa aqui, calma aí. Aqui. Vírgula, fecha, text. Velho. Aqui. Meu bind começa aqui, termina aqui. Tá, é isso aí. Soltou uma aqui agora. Então, vou colocar o velho. Eu tenho que saber se ele está preenchido ou não, né? Então, o text lá, ele é uma string, certo? Eu posso pegar uma propriedade length dele. Eu vou falar, ó, se o tamanho do texto for 0, eu vou chamar o setter, que é esse cara aqui, ó, que a gente fizemos ontem. Só que aqui eu vou colocar a propriedade isEnable. O valor falso. Então, assim, se eu não tiver nenhum texto escrito no meu entry, o meu botão vai estar desativado. Ou seja, eu tenho um gatilho baseado em algum dado. Isso aqui ele pode ser para qualquer tipo de dado. Pode ser um dado que esteja lá no meu viewModel, por exemplo. Eu posso fazer um bind com o meu viewModel. Deixa eu ver se eu coloco mais alguma coisa. Eu posso colocar vários setters aqui, tá? Tipo, entendo isso aqui como se fosse uma lista tipo, de propriedades. Então, por exemplo, eu posso falar que o meu background, quando ele estiver desativado, vai ser, sei lá, que cor vai ficar massa aqui? Cara, vou colocar esse dark green aqui, dark gray. Então, quando o botão estiver desativado, ele vai ficar com cinza escuro lá, tipo, para falar, o botão, você não pode clicar nele. Eu não tenho como rodar aqui para mostrar para vocês. Vacilo meu, esqueci de carregar, deixar pronto o emulador e tal, se eu não fosse usar dispositivo. Mas a grande ideia da trigger baseado em dados é essa aqui. Tipo, eu tenho que ter um data trigger e eu tenho que falar qual que é a condição que ela vai fazer para executar algum gatilho ou alguma ação. Eu não sei se eles ficaram com dúvida, tipo, usando a trigger aí. É que vocês estão vendo funcionando, né? É meio foda, tipo, só imaginar, tá ligado? Eu vou, na real, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compactar isso aqui e eu mando pra vocês. Né? Aí depois vocês rodam um dispositivo aí pra vocês verem como é que funciona. Tá no F5. O arquivo está em uso. Eu vou fechar. Primeiro, tipo, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Querem fazer aí? Para usar, no caso, usar uma trigger vinculado com bind, precisa ser o data trigger, né? Não pode ser só o trigger. Porque assim, ó, normalmente quando você vincula um bind, tipo, você está falando que você está acessando um dado. Então, se você está acessando um dado, é uma trigger, é um gatilho de um dado. É um gatilho baseado em dado. Então você vai usar a trigger. Beleza. Reparou que aqui a gente estava usando só a propriedade, não tinha nenhum bind, nada, então a gente fizemos direto. Eu vou fechar aqui e vou salvar. E vou mandar para vocês darem uma olhada. Vou cancelar aqui, porque eu acho que vai dar merda.
Não sei se o Visual Studio já fechou. Então, assim, eu queria dar uma revisada nos exercícios hoje e falar um pouco sobre triggers de dados e triggers de eventos. Só que eu tô meio sem tempo, então vai ser isso daí. Aí amanhã a gente dá uma revisada nos 3 eventos. Eu crio com vocês os três exercícios, né? Não os 3 eventos. Eu crio os 3 exercícios. Eu mostro para vocês funcionando aí a trigger de dados. E aí a gente faz um exemplo prático de trigger de dados. Isso aí já é um exemplo prático, tipo, ou seja, eu vou preencher um botão só quando tiver alguma informação no meu componente. No meu entry, no caso. Beleza. Marcão, tipo, tenta aparecer mais vezes aí, cara. Tipo, pra gente. Eu dou uma revisada em mais, que é uma parada bem mais. Vou tentar sim, cara. Eu peço desculpas por não ter aparecido antes. Mas eu estou num trabalho novo e eu não tenho tempo para quase nada, assim, sabe? Mas eu vou forçar aí porque eu sou desenvolvedor, né, cara? E eu preciso parar de ficar brincando que sei Xamarin e não sei. Eu tenho que fazer mesmo, assim, beleza? Eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer esse negócio aí. Então, assim, ó. Porque assim, ó, a gente tá começando agora, tá? Tipo, então é mais fácil a gente parar, tipo, sei lá, um dia só pra falar de bind, tipo, que é o mais fundamental dos. E quando você fala em bind, você tá falando no nativo dele, no MVVM, no Prism, você tá falando em qual, assim? Então, assim, ó, os Opa, cortou aqui. Vai, não é upa agora não, mano. Fala depois que é upa, mano. Quando você for embora. Alô? Alô? Alô, e aí, mano? Pô, ele tinha que upar o arquivo. Não, ele tinha que upar o arquivo na hora que terminasse a aula, mano. Ele upou transmitindo. Tipo, ele deve estar com problema a internet dele deve ter o upload baixo. Aí ele foi upar, transmitindo a tela. Aham, pode ser. Pagou tudo, mano. Quem que é o IJ aqui? IJ. Não conheço. O Fagner caiu aqui. Caiu, mano. A internet dele dropou. Então, me fala seu nome, rapaz. Opa, o Fagner voltou? Voltei. Estão ouvindo aí? Upa o arquivo depois, mano. Termina a aula. Beleza. Tá, então. A ideia é, tipo, Marcão, é que a gente tire um tempo aí só pra gente falar de bind, porque, querendo ou não, tipo, a gente já vimos o bind, mas ele é bem fundamental nos Xamarin Forms, tipo, pra trabalhar com ele. Você tinha perguntado se o bind vinha de Prism, se da onde que ele era e tal. O bind, ele funciona basicamente. O bind ele surgiu junto com o WPF lá da Microsoft, quando ela começou a lançar o Framework 4 e tal, tipo, que tinha o Silverlight, tipo, essas coisas todas, começou a surgir a ideia de View Model e Binds. Perfeito. Então, assim, tipo, algumas plataformas da Microsoft, por exemplo, o Universal Platform lá, o WP, ele já funciona com Bind. O Xamarin também funciona com Bind. Ele não é uma tecnologia que veio do Xamarin, tipo, ele veio junto quando a Microsoft trouxe, tipo, ela adequou isso para funcionar com os binds. A ideia do bind é você poder ligar componentes sem precisar ter um trabalho tipo gigantesco. Eu mostrei vários exemplos de binds ali, só que é meio foda só falar você não conseguir ver como Eu passei um pouco sobre o View Model para a gente não se perder. Eu vou dar uma revisada. E então acho que é melhor, tipo, para amanhã, cara, tipo, a gente começar, tipo, dar uma revisada nos